Olá, este é mais um episódio que vai rolar com alguém que está aqui, eu não vou nem dizer quem é ainda, que está aqui no nosso 20º Congresso de Gente e Gestão da BRH Pará. E eu quero, antes da gente começar, trazer para vocês quem são os nossos parceiros de gestão. Nosso parceiro de gestão Diamante Agropalma, parceiros de gestão Ouro, Evoluir, Valicard, Instituto ID e Stadap. E os nossos parceiros de gestão Prata, Sabin, Forbase, Fortes Tecnologia e Arcos. E para a gente não perder tempo, Rosani, que papo vai ser esse? Esse é um papo do conto de fada. Ai, Até isso tem nesse congresso, gente. O RH sonha com alguma coisa igual a Cinderela um dia sonhou, né, em sair daquela função que ela tinha, você é a princesa do castelo, o personagem principal. E esse foi o sonho que a Gabriele Carlos, que é a nossa convidada, realizou. O RH que virou CEO. Eu estou dizendo aqui que ela é a nossa Cinderela do RH, gente. Porque é um conto de fadas, né? Quem não sonhou com o RH nessa posição, né, Gabriele? Foi difícil? Conta pra gente a tua história, pelo menos um pouquinho para a gente se animar e achar que é possível. Pessoal, muito obrigada por esse momento aqui com vocês. Eu acho que, de fato, tudo é possível, né? E acho que não tem milagre, eu costumo dizer, não é uma Não é um receita conto de de bolo, fada. não é uma receita de bolo, mas é óbvio que não deixa de ser um reconhecimento por toda uma trajetória de muito estudo, de muito esforço e, ao mesmo tempo, de responsabilidade de mostrar que é possível, né? E que a gente, quando está no RH, a gente tem tanto acesso a informações estratégicas das organizações que certamente a gente está mais credenciado para esse passo e eu venho para mostrar que isso é possível. Realmente, gente, é a Cinderela do RH. Eu não sei quem foram todos os ratinhos e passarinhos que ela encontrou no meio do caminho, mas com certeza, né? Só o fato de chegar lá, usar a informação estratégica, né? Realmente é uma vantagem para o RH. Usaste muito bem, então, isso aí. Muito, com certeza. Eu acho que não só, né, você usar, mas como que você identifica aquilo que é necessário para uma organização, independente do segmento ao qual você faça parte, para que você de fato faça o que a gente veio para esse mundo para fazer, transformar vidas que transformam negócios e a gente conseguir sustentabilidade, perenidade sustentável para esses negócios, porque a gente precisa continuar empregando as pessoas, né? Os negócios precisam continuar evoluindo. E quando a gente pensa nisso na perspectiva do RH, é o nosso papel, né? Então eu sempre acreditei nisso e sempre me coloquei nesse lugar de como que eu faço o meu melhor para que de fato as organizações por onde eu passei fossem melhores, né? Eu acho que é um pouco do que eu trilhei aí ao longo da trajetória. conta um pouquinho como é que foi essa história, né? Porque eu fiquei curiosa, né? Como é que aconteceu para você poder chegar nessa posição? Vamos lá, não era um sonho de consumo, não, Ah, né? não. Não. Já Olha começa aí. por Começa por aí. aí. E eu acho que Tentar vale fazer de até conta. para desmistificar, porque muitas vezes a gente acha que evolução de carreira é pura e simplesmente por conta do cargo que você tem, né? E a evolução de carreira, para mim, eu acho que está muito ligada ao propósito, né? Quando eu recebi esse convite, eu estou há 10 anos na minha empresa, e entrei com um desafio que era transformar o RH numa área estratégica. Para vocês terem uma ideia, esse era o RH quando eu entrei, que ele fazia parte da diretoria financeira, como a gente tem tradicionalmente em Muitas algumas empresas. Muitas instituições. empresas. E aí eu fui convidada pelo presidente na época para que eu pudesse responder direto para ele e vim com esse desafio que era a gente reformular tudo aquilo que a gente estava fazendo do ponto de vista de processos, sistemas e tudo isso conectado ao que nós queríamos do ponto de vista estratégico. Então, fizemos muitas coisas ao longo dos anos e a gente tinha comprado uma empresa em 2005. Então, quando o ZAIS chega, uma empresa multinacional, tradicional, muitos anos de existência, com base em alta tecnologia e precisão. Então, era como que a gente olha tudo isso que esta empresa tem, como que a gente traduz isso nas políticas e processos de recursos humanos, para que as pessoas tenham os comportamentos que a gente deseja para atingir os objetivos que a gente estava almejando. Ao longo desse tempo, né, a gente foi conquistando algumas premiações, reconhecimentos do ponto de vista de gestão de pessoas, e isso, de alguma forma, foi potencializando todas as ações que nós vínhamos fazendo,
Então, de um certo modo, eu tive, primeiro, um excelente patrocinador, que foi o meu gestor, né? Que acreditava que o papel do RH era um papel que fazia a diferença. E, ao mesmo tempo, eu aproveitei dessa oportunidade, não só fazendo o que precisava ser feito, mas sempre gostei muito de estudar. Então, o tempo todo eu estava me atualizando de coisas que eu poderia trazer, não só daquilo que eu já tinha vivido, mas de tendências do mercado para aquele cenário onde eu estava inserida. E aí, quando foi no ano passado, ele recebeu uma proposta adicional às responsabilidades que ele já tinha. Ele cuida de Latam, ele cuida de Ibéria e ele passou a cuidar de parte da Ásia. E ele sentava também na cadeira da presidência no Brasil. E aí ele falou: eu não tenho condições de assumir outros países com fuso horário diferente e continuar como presidente do grupo no Brasil. E aí ele fez o convite, nisso ele já tinha conversado com o time do Global e ele falou: a única pessoa que eu entendo que teria as competências para assumir essa cadeira agora seria você. E aquilo para mim, num primeiro momento, foi um baque, né? Porque não era algo que eu estava Não estava no teu radar? desenvolvendo do ponto de vista de carreira. Eu tinha feito recentemente alguns cursos de governança corporativa, então formação de conselho administrativo, consultivo, ISD, finanças para conselho. E isso, de alguma forma, me ajudou também a me credenciar para essa posição. E uma das coisas que ele trouxe foi muito algo que eu acredito que foi relacionado ao propósito, como eu comentei com vocês, né? Ele falou: Gabriele, se o teu propósito é transformar vidas, né, que transformam negócios, você com uma caneta que tem um peso maior, certamente você vai conseguir fazer isso numa dimensão maior, né? O que que te impediria de assumir uma posição como essa? E aí, na época, eu fiz alguns desenhos, né, como um bom RH, vamos pensar estruturalmente, eu aceitando ou não, para a gente ver como que a gente conduz. E a primeira pergunta que eu fiz foi: o que que você entende que eu tenho, né, que efetivamente me credencia para essa posição? E ele falou: olha, a tua capacidade de inteligência emocional é fora da curva. E quando a gente senta numa cadeira como essa, você é muito mais o maestro de uma orquestra do que propriamente alguém que está tocando na orquestra, porque você precisa fazer com que os instrumentos entrem no momento correto, Em harmonia, em né? harmonia. E do outro lado, eu também fiz a pergunta: e o que que eu deveria estar atenta, né? Ele falou: olha, coisas que você já vem estudando. Eu sou psicóloga de formação, então muitos dos meus Bem-vindo ao clube. cursos, então muitos dos meus cursos eram complementares, né, do ponto de vista daquilo que eu não tinha do mais objetivo do estudo, era muito mais o subjetivo. E ele falou: você precisa continuar, não é você saber fazer os números, mas é saber ler, né? E fazer as perguntas corretas, ter as pessoas corretas do seu lado. Aquilo que também, ao longo da tua carreira, você o tempo todo pregou, né? Que é o caminho que o RH desenvolve, que é eu ter as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E aí, então, esse olhar financeiro era um dos pontos. O outro ponto era inovação. Então, inovação numa perspectiva mais ampla de organização e não específica da função de RH, que era o meu olhar. E um outro ponto estava relacionado à estratégia, né? Eu passaria de uma cadeira que executava a estratégia para ser uma cadeira que começava a construir a estratégia. Então, isso para mim me trouxe uma clareza diferente, e aí eu acho que também é um ponto positivo, é a rede de apoio que a gente tem que estar o tempo todo antenado, né? Como Uhum. que isso reverbera para quem está com a gente. E o meu marido foi uma pessoa que, assim, me influenciou muito nesse sentido, que ele falou: se você tem olhado muito para conselho, certamente estando numa posição dessa, também vai te credenciar para estes outros passos de uma maneira muito mais sólida. E aí, quando topei, né, vamos lá. Vamos lá. Foi um movimento, eu diria que ousado, mas ao mesmo tempo de um reconhecimento por todo um trabalho e resultados que nós vínhamos, né, obtendo ao longo dos últimos anos, de muito esforço, né, também do ponto de vista daquilo que eu já tinha feito ao longo de toda a minha carreira. Mas eu costumo dizer também que tem um pouco de algum dos privilégios que a vida me deu, né? Assim, um privilégio eu venho de uma família de nordestinos com uma figura de mulher, de mãe muito forte, né? Então, ser a primeira mulher que assumiu esta posição no Brasil para a empresa, de novo, né, é um reconhecimento que puxa lá de trás a minha história. Além disso, a primeira mulher de RH do grupo nesta posição também, né, me colocando neste lugar de fato que a vida me proporcionou. Além disso, o próprio fato de ter um homem que me empoderou nesse lugar, que é o meu gestor,
também eu falo que é um privilégio, porque ele acreditou, ele patrocinou, É legal, né? né? E isso, de alguma forma, trouxe para a gente aquilo que a gente trabalha muito no grupo, que é fazer valer a questão da diversidade, né? Não pode estar só na parede. A gente precisa mostrar com fatos e dados e com ações intencionais de que a gente valoriza. Então, acho que esse foi um pouquinho do trilhar, né? Eu estou há 1 ano e meio na posição, com muitos desafios, e aí olhando não só cenário político, econômico, aquilo que o negócio efetivamente precisa, mas no final do dia tem um livro que eu gosto muito que ele fala as 3 únicas coisas que um CEO faz, né? Que é cuidar de pessoas, de cultura e de resultados. E de uma certa forma eu já fazia isso na posição de RH, né? Com certeza absoluta fazia, e já há muito É, tempo, né? exato. Como que é, Gabriela, assim, na tua vida fora do trabalho, né? Você citou questão de família e tudo isso. O que mudou, né? Hoje em dia a gente fala tanto de humanização que a gente precisa sair um pouco, né? Eu estou falando assim de trabalho, de competência e tudo mais, mas é um ser humano, né? O que muda na vida de quem assume uma cadeira tão importante? O que muda na vida? Fica mais fácil, fica mais difícil, fica mais pesado? Eu acho que tem um desafio, eu sempre fui muito disciplinada, né? E eu acho que o meu desafio agora é ser mais ainda. Então, eu acho que, primeiro, que eu tenho uma noção de finitude muito forte, que eu sei que a gente está aqui passando um vento, né? E a gente não sabe quando esse vento acaba. Então, você precisa equilibrar, né, os pilares da sua vida de uma maneira importante para que você possa ser modelo, para as pessoas olharem e falarem, faz sentido, né? E faz sentido porque eu vejo esse equilíbrio acontecendo. Então, quando eu falo da disciplina, está muito ligado a isso, assim. Tudo eu tenho na minha agenda, desde o meu encontro com a família, ao médico, aos meus momentos de lazer, porque eu consigo, de alguma forma, direcionar tudo aquilo que é importante. Uhum. E o trabalho, óbvio, né? Eu tenho uma agenda que me demanda mais, naturalmente, por conta das responsabilidades da posição, mas eu fico o tempo todo preocupada, de novo. Eu preciso ser uma pessoa em que as pessoas olham para mim e falam. Não está sendo pesado, né? Assim, está sendo leve. E eu tento, de alguma maneira, me divertir com esse processo. Como eu acredito muito naquilo que a minha empresa faz, é tanto que o propósito da gente é ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor. Isso se conecta com o que eu acredito como indivíduo, né? Então, isso vai muito além. E aí, ao tempo todo, como que eu ajudo as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor, né? É com as minhas ações, é com o impacto daquilo que a gente faz para todos os stakeholders com quem a gente se relaciona. E aí, isso inclui a minha família, isso inclui os meus amigos. Então, eu tento, né, neste novo cenário que eu estou vivendo, não me esquecer de quem eu fui, de quem eu sou, daquilo que eu quero. Isso para mim é muito importante, né? Eu costumo dizer assim, eu olho sempre para trás e eu falo, a gente precisa honrar o passado para a gente valorizar o que a gente conquista no futuro. Se a gente se perde disso, não faz sentido. Por que que eu estou aqui? Né? Por que que eu faço o que eu faço? E aí, por isso que eu falo, não é sobre cargo, é muito mais sobre propósito, aquilo que efetivamente você impacta as pessoas com as suas ações, do que pura e simplesmente com benefício, com cargo, né, com status. Não é sobre isso. A liderança feminina trouxe algum olhar diferente por parte, né, de quem está sendo liderado, né? O que você percebeu aí dentro dessa liderança? Só para completar, que eu estava pensando aqui, como é que foi com os pares, né? Eu acho que essas duas coisas Se trazem uma complementa. coisa interessante aqui para as pessoas conhecerem. Acho que grande parte do meu grupo ele foi alterado nesse momento de modificação que a gente fez. E aí, um porque aposentou, o outro porque recebeu uma proposta para fora, para um país do grupo, outro também. Então, com isso, de alguma maneira, a gente mexeu, né, na diretoria como um todo. O que também foi um desafio para a gente, porque por mais que eu trouxesse pessoas novas para esse cenário, o meu desafio era, de novo, como que eu mostro o que é cultura, o que é valor para a organização e mantenho esta organização em voo de cruzeiro normal, que era o que a gente gostaria que acontecesse e o que a gente tem trabalhado para. Mas eu tinha, né, algumas pessoas que já estavam na configuração anterior, mas com 1 ano e meio de empresa, 1 ano e meio. E aí é um momento, eu acho que, de muita humildade mesmo, né? Porque quando eu assumi, a primeira coisa que eu falei para eles foi muito nessa linha: vocês me conhecem como par.
vocês não me conhecem como gestora, né? E a gente vai aprender essa relação juntos. Então, primeira coisa foi ouvi-los, né? Assim, expectativas, ansiedades ou angústias daquele processo, a maneira como eles gostavam, né, que o processo de gestão acontecesse, e a gente vem calibrando isso. Então, acho que tem sido positivo, depois de 1 ano e meio, né? E, ao mesmo tempo, essa capacidade de escuta, que é o que a gente fala sempre que a gente tem que ter, né, olhando na perspectiva de RH, tem me ajudado, né, e ajudado eles também nesse olhar mais humanizado mesmo, né? Nós somos um ser integral, com questões pessoais, com questões profissionais. No final do dia, a gente precisa fazer as nossas entregas, mas precisa ser algo, de novo, leve, né? Eu passo mais tempo trabalhando do que em casa. Então, como é que eu torno esse processo o mais produtivo possível para todos que estão ao meu redor, né? E uma curiosidade, como é que é ter alguém de RH sendo gerido por ti numa posição que não é de RH? Porque se for na posição de RH, você está crescendo ali numa carreira linear, vertical, e está meio que continuando só ampliando um pouco mais a tua forma de ver. Quando a gente olha de tu teres agora alguém que está tocando o RH, como é que é para ti isso? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu brinco muitas vezes que é importante perguntar para ela, que está nessa cadeira. É verdade. Mas o meu desafio, e eu falo isso todos os dias para ela, assim, o meu desafio é fazer dela alguém maior do que eu fui ao longo desse período na cadeira de RH, né? Então, primeiro, vem a disciplina de novo, né? Imagina que quando eu assumi, todas as políticas da empresa eu tinha criado. Então, era muito mais fácil para qualquer diretor chegar para mim e perguntar se eu aprovava ou não determinadas coisas, porque eu sabia os caminhos. Mas aí entra a história da disciplina, que era, peraí, você já conversou com o RH? Né? De alguma forma, trazendo este lugar de empoderamento dela, porque senão eu não sairia daquela posição e eu não conseguiria assumir a nova posição. Hum, Então, acho que hoje, né, isso está muito mais sedimentado e eles, a primeira coisa que falam para mim é, já falei com o RH. Esse é o primeiro ponto. Do outro lado, que eu acho que é um desafio para ela, né, é porque não é qualquer coisa que me convence. Por conhecer, é mais fácil, porque ela não precisa trazer tanto da perspectiva técnica, porque eu já conheço. Por outro lado, é um desafio, porque eu estou o tempo todo questionando ou desafiando ela, né? Para, de novo, como é que você vai vender isso para os demais, né, que não são de RH e que precisa fazer sentido dentro do todo e olhando aquilo que a gente quer estrategicamente para o negócio. Então, tem sido uma aventura esse processo, de Uma alguma aventura, forma. acho que é uma boa definição, né? ai, mas me fala uma coisa. Se tu. A gente tem muitas pessoas de RH que almejam crescer e se desenvolver na carreira e assumir posições maiores e às vezes até mais expressivas hierarquicamente, né? Tu tens alguma sugestão, alguma dica, algum alerta, algum ponto que tu acha que é importante para essa pessoa levar em consideração? Com certeza. Tem um livro também que eu li, que é o Diário de um CEO. E ele fala das 5 bagagens que você tem que ir enchendo ao longo da vida nessa Uhum. mesma sequência, né? Primeira delas é conhecimento. Ninguém tira o conhecimento da gente. A gente precisa estudar, ter repertório, para a gente poder saber discutir em qualquer lugar, em qualquer área que você esteja. O segundo, ele está relacionado à prática. Uma vez que você conhece, não basta só conhecer, você precisa colocar em prática, porque isso vai te dar resultados. Você vai Sim. conseguir efetivamente trazer, né, a perspectiva do conhecimento para algo que efetivamente agrega valor. A terceira, ela está relacionada ao networking. O quanto que você colocar em prática e você se permitir conhecer, vai ampliando esses espaços de troca, né? Você sai melhor do que você entra. E aí, você entra na quarta bagagem, que é a capacidade de escolha. Com o networking, com os resultados, você consegue dizer se faz sentido ou não você estar onde você está. Uhum. E a última é sobre reputação. Então, não dá para eu ter reputação se eu não tiver passado por toda esta caminhada. E aí eu acho que é muito em relação a isso que eu diria para qualquer pessoa que está, seja no RH ou qualquer outra posição. Se você quer algo,
primeiro, não se desvia do teu propósito, né? Por que que você faz o que você faz? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com esta questão do cargo, e o cargo, ele é uma consequência de posicionamento, ele é uma consequência das entregas, ele é uma consequência de conhecimento, desse network, do quanto você está conseguindo transitar bem em todos os lugares aonde você faz parte, para que você possa ser olhado, ensinamento de mãe, faz bem feito que alguém está te olhando. É E aí, verdade. consequentemente, você receber as oportunidades, né? Eu Uhum. brinco na empresa que eu falo, cavalo passou selado, você não sabe montar, né? Então, assim, vai testando antes, porque quando ele tiver, você vai lá e sabe É uma cavalgar, vez, né? é uma oportunidade. Exatamente. De calçar o sapatinho de cristal, né? É uma oportunidade. É. Que legal conhecer a tua história, Gabriele. Valeu muito. Também acho. E olha, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, tu tens LinkedIn, tens Tem. Instagram, o que que tu acha que fica mais fácil para tu? LinkedIn sempre é a melhor Tá. alternativa, então Gabriele Carlos, estou lá e faço questão de conversar com todas as pessoas, o quanto eu puder contribuir, eu sempre falo, né? Se as pessoas saírem da relação comigo melhor do que elas entraram, eu já cumpri a minha missão. Olha que beleza, Que hein? lindo, que Vocês estão bacana. vendo? Dá para aprender um monte de coisa aqui, não dá? Mas olha, que legal, quero te agradecer, então, a participação aqui conosco. Desejo, ela ainda não fez a palestra dela, gente. Então, eu desejo que seja incrível essa história que a gente acabou de conhecer, né? E vai levar para as pessoas, para quem não pôde estar com a gente aqui ao vivo, e que se organize para o próximo ano, porque vai ter mais coisa legal. Eu que agradeço também. Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa. Tchau, Tchau. gente.